Eu queria compartilhar com vocês, irmãos, 4 fundamentos da masculinidade bíblica. Os irmãos podem abrir sua Bíblia em Gênesis 2, vai estar na tela. Vamos fazer a leitura primeiro dos versos 7 e 8, que se encontram na tela, do capítulo 2 de Gênesis. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. E agora nós vamos para o verso 15, e vamos até o verso 20. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos e às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Até aqui. Vamos orar então? Oremos. Senhor Deus, meu Pai, essa é a tua palavra que serve como base agora para o que vamos estar estudando. Que o teu Santo Espírito possa iluminar as nossas mentes, para que possamos absorver a verdade eterna que o Senhor tem para nós nessa noite. Que sejamos transformados única e exclusivamente pelo poder da tua palavra. Afasta de nós toda distração. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, então, primeiramente, esse sermão que eu trago hoje, na verdade, ele é uma adaptação de um estudo bíblico que eu pesquisei baseado num livro. E aí eu peço até para o irmão voltar. Pode voltar, que o irmão está no final aí, está bagunçado o slide. Mas volta. Eu acho que na parte da introdução. Aí, baseado nesse livro aí, Homens de Verdade, da editora Fiel. É um livro relativamente novo e é muito recomendado, tá bom? Então, o estudo é baseado nesse livro. Existem também outros livros interessantes para a questão da masculinidade, da hombridade, que é O Homem Bíblico, da editora Nutra, muito conhecido também esse livro. E a verdade, queridos, que existem poucas literaturas bíblicas que apontem para a escritura acerca da masculinidade bíblica. Você vai achar muita coisa levando para o lado da psicologia e para algum sentido pseudocientífico ou científico, mas algo realmente exclusivamente bíblico, são poucas as literaturas, e não é à toa, porque estamos vivendo num mundo, numa sociedade, num tempo em que a masculinidade bíblica, obviamente, ela está sendo atacada, porque toda a verdade bíblica está sendo atacada neste presente século. Então nós, como igreja aqui, estamos abertos num período de pandemia, temos adaptações, máscara, álcool em gel, e tudo isso já vemos como, por causa de uma doença, como que o comportamento da sociedade já é contrário à igreja, e obviamente contrário à escritura. Restrições em prol da nossa saúde, mas sempre parece que não é só por causa da nossa saúde, parece que é também para que as bocas de quem prega sejam fechadas e os ouvidos de quem ouve sejam tapados. A sensação que eu tenho quando vejo esse período de pandemia é um pouco disso. E é claro que as verdades, ou a verdade da palavra de Deus, ela tem sido atacada, não só no atual momento, mas há muitos anos, em séculos e até milênios. Desde quando Jesus Cristo pisou aqui na terra como verbo encarnado, a palavra encarnada, ele sempre foi atacado desde o seu nascimento. Se você voltar à história do nascimento de Jesus, você vai ver que ali você já tinha Herodes querendo matar o Filho de Deus, querendo encontrar o Filho de Deus e matar. E se você pensar no Velho Testamento, a verdade de Deus que vinha sendo revelada desde Gênesis até
o último livro do Velho Testamento, Malaquias e assim por diante, ela estava sendo também combatida pelos inimigos de Deus, pelos próprios homens de Deus que pecavam, e pecavam muitas vezes, que negligenciavam, pelos reis dos dois reinos, né? O reino do norte e o reino do sul. Muitos reis ali foram maus, na verdade a grande maioria dos reis do norte, todos, do reino do norte do Velho Testamento, todos foram maus e fizeram o que era mal ao Senhor, aos olhos do Senhor. E no reino do sul, poucos reis agradaram a Deus, pouquíssimos. E a grande maioria desses reis foram péssimos e foram aqueles que realmente foram os principais que combateram a verdade de Deus e a palavra de Deus, e quem foi colocado para liderar. E quando a gente vai vendo isso, vai conversando sobre isso, a gente vai falar sobre uma verdade bíblica, que é a masculinidade bíblica, como a Bíblia trata o ser masculino, o ser homem. Nós vemos que há muito combate a isso também. Nós vivemos, inclusive, uma geração em que o papel masculino bíblico está escasso. Pessoas que, de fato, conhecem e praticam o seu papel masculino está escasso. E uma vida que só pelo simples fato de eu ter que estudar, fazer uma faculdade, arrumar um emprego e assim colocar sustento na minha casa, aí a minha esposa da mesma forma, tem que estudar, tem que arrumar um emprego, e tudo isso, a forma que a gente faz, aí pega o ônibus, vai lá para o centro do Rio, e aí fica não sei quantas horas no trajeto, e a vida vai passando e você vai vivendo dessa forma, porque não tem outro jeito, não dá para você ir para o mato, fazer uma horta e tentar comer daquela horta e viver nesse mundo, porque é um negócio complicado, então você tem que se adaptar a essa sociedade, e você vê que todo o caminhar da sociedade, ele vai contrário à Escritura, e ele vai contrário ao que o homem, já que estamos falando de homem, como o homem deve ser, e para que ele foi criado. Inclusive, até mesmo às vezes no convívio da nossa igreja, por causa das nossas estruturas, né, de organizações, porque temos uma ordem, né, temos ordem e decência dentro da igreja, mas às vezes a ordem ela é idolatrada, e às vezes a gente vai colocando ordem, e quando vemos a ordem que estamos colocando, não é a ordem bíblica, é a ordem que a gente aprendeu lá de fora, é a ordem de uma organização que a gente faz lá numa escola, numa faculdade, num comércio, e a gente traz isso para dentro da igreja, essa ordem, organizando, pô, que mal tem, né? E de repente nós estamos separando casais, aí o casal já não vem mais à igreja junto. Por quê? Porque está escalado um, o outro tem que ficar com as crianças, e assim vai dando um rolo. Daqui a pouco está escalado, já que eu sou da área da música também, às vezes está escalado no louvor, o casal canta, né? Do louvor lá, aí só escalou o homem, e a mulher não foi escalada. Mas que mal tem? A princípio nenhum, mas quando você começa a perceber que o casal não anda junto, e aí você tem que começar a perceber que de leve a gente vai absorvendo certas estruturas, e quando a gente vê, elas não são de acordo com a Escritura. É claro que eu não estou dizendo aqui que tem que escalar sempre o casal, porque eles são casados, não é isso. Mas nós temos que estar atentos se a dinâmica da igreja não está impedindo o casal de funcionar, não está impedindo o homem de ser homem, não está impedindo a mulher de ser mulher, como Deus propõe na Escritura. Então a gente vê que até mesmo dentro da igreja, se a gente não prestar atenção, a gente absorve o automático aí da sociedade. O automático da sociedade, obviamente, ele é contrário a Deus. Se a gente não filtrar, se a gente não checar, se a gente não conferir. Mas por que eu tenho que conferir? Sempre foi assim, meu querido, sempre foi assim. A Bíblia tem 2000 anos e a teologia que a gente faz e aquilo que a gente prega tem que ser checado, tem que ser analisado, tem que ser conferido ao longo dos 2000 anos se está caminhando com aquilo que os grandes homens de Deus trouxeram para a gente. E se a gente não checar, daqui a pouco a gente fez um grande desvio. Então, eu ainda nem entrei necessariamente nos 4 pilares aqui da masculinidade, mas já estou mostrando para os irmãos como nós somos atacados contra, né, a verdade de Deus é atacada, porque esse mundo e essa sociedade são totalmente inimigos e contrários a Deus. E se nós não vigiarmos, nós daqui a pouco vamos entender que homem é uma coisa que não está na Bíblia. E assim também mulher também é um ser e um comportamento, é um jeito de ser, que tem um jeito de ser que não é o que está na Bíblia. E daqui a pouco nós estamos criticando os homens, porque eles se posicionaram como homens de Deus, mas nós estamos criticando eles porque a sociedade critica.
E daqui a pouco nós estamos criticando as mulheres também, que resolveram se comportar, tomaram uma atitude, como nós vimos no vídeo, aqueles homens, uma atitude bíblica. E aí nós não conhecemos a Escritura e falamos, está errado. E começamos a criticar. Por quê? Porque a sociedade me ensinou assim, na escola eu aprendi assim, na faculdade eu aprendi assim. E aqui eu não quero entrar apenas nessas questões de feminismo e outras coisas que tem por aí, não. Não precisa. Não precisa ser feminista para pecar. Não precisa. Não precisa ter um posicionamento político, às vezes radical, contrário à Escritura, para pecar. Basta ser contrário à Escritura. Você não precisa fazer nem política. Eu não estou entrando nesse mérito. Eu só estou dizendo o seguinte, que o homem natural, ele é contrário a Deus. E todo o seu comportamento natural vai ser contrário a Deus. E quando algum homem se posicionar em favor, de acordo com a Escritura, esses homens naturais, carnais, vão criticar. Essas mulheres naturais, carnais, vão criticar, não vão apoiar. E o problema é que, será que esse homem está preparado para se posicionar e incomodar a sociedade? Ser como Deus, e por causa disso, provocar neste sentido resistência, ser mal recebido ou mal compreendido, ou até mesmo chamado de sei lá do que, nazista, fascista, sei lá do que chamam, de, como é que é o nome? Machista, taxista, sei lá, pode chamar do que for. Agora, será que nós estamos preparados, como homens, de nos posicionarmos e suportar? Se nós entendermos que toda a nossa vida e todo o nosso posicionamento é para Deus, nós já estamos no caminho certo. Então, vamos lá. Então, quando se trata de perguntas, né? A gente fazer aqui perguntas, tentar entender sobre as intenções de Deus para homens e mulheres. Nós estamos falando aqui de masculinidade. Então, se a gente quer aprender um pouco sobre masculinidade, um pouco sobre feminilidade, a resposta é sempre a mesma. Jesus mesmo, quando foi perguntado acerca do casamento, acerca do divórcio, a primeira coisa que Jesus fez foi voltar para Gênesis. Por isso que eu abri o livro de Gênesis. Foi voltar lá para o jardim, como era no início. Então, quando a gente quer aprender sobre masculinidade, não adianta eu chegar e falar, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou chegar e vou, porque o homem é isso, o homem é aquilo. Se eu não voltar para a origem e não entender como o homem foi formado e para que ele foi formado. Poxa, mas eu precisa, porque a masculinidade está lá no jardim. Mas nós não estamos no jardim. Não, mas a gente precisa buscar essa masculinidade que foi criada lá. E só é possível cumprir essa masculinidade, como também a mulher cumprir a sua feminilidade, se a gente encontrar ela lá no jardim e trazer de lá do jardim com inocência. Aí eu falo assim, com inocência, como nós aqui vivemos num mundo já pecaminoso, podemos voltar àquela inocência? A resposta é uma só, passando por Jesus Cristo. O homem só pode ser plenamente masculino do ponto de vista bíblico, e a mulher também plenamente feminina, se nós voltarmos ao jardim. E para voltar ao jardim precisamos passar por Cristo. Então, em última análise, o que eu estou dizendo já aqui para os irmãos queridos, é que só é masculino de fato, e só é feminina de fato, o homem e a mulher, no caso, cada um na sua função de masculinidade e feminilidade, o homem e a mulher que são verdadeiros cristãos, crentes em Jesus. Quem não é cristão, quem não é crente em Jesus, ele tem a sua masculinidade, porque ele foi criado por Deus, a mulher tem a sua feminilidade, porque foi criada por Deus, mas isso está manchado, torto, maculado, impedido de ser pleno por causa do pecado. Por causa da condenação que todos, depois de Adão, nascem. Por causa do pecado que eu e você cometemos em Adão, porque Adão cometeu e nós estávamos lá, nele. É o princípio da representatividade federal. Ou seja, Adão representou a humanidade para a queda, Paulo explica isso, e Jesus nos representa para a ressurreição, para a salvação. Então, quem ainda está sendo representado por Adão
não passou por Jesus, não consegue ser aquele Adão antes do pecado, aquele ser capaz de agradar a Deus, aquela mulher antes do pecado. Agora, quem passa por Jesus adquire a possibilidade, a responsabilidade, a capacidade de fato de agradar a Deus, como lá no jardim antes do pecado, o homem e a mulher assim faziam. Então, queridos, quando você acompanhar comigo o que a gente está falando aqui do jardim, você tem que lembrar, não é possível voltar ao jardim, a não ser por Jesus. E quando você ouvir isso aqui, só quem tem Jesus, e Paulo nos lembra disso, né? O homem carnal não discerne as coisas espirituais, só discerne o que é carnal, mas o homem espiritual, ele discerne as coisas espirituais. Então só quem é espiritual, porque passou por Jesus, vai entender o que está sendo dito no jardim, e vai conseguir cumprir. Queridos, todos os seres humanos sem Jesus não podem ser plenos, completos, cheios, estão mortos em delitos e pecados e vazios, inclusive de cada um ali de ser masculino e feminino. E isso nada tem a ver com o homem que tem problemas com a homossexualidade, com a mulher que tem problemas com a homossexualidade. É claro que a homossexualidade, para homem, obviamente para mulher, é pecado, não é para ser praticado, a Bíblia condena e a Bíblia ensina a sexualidade correta, mas não é apenas isso que tem a ver com masculinidade, não é apenas isso que tem a ver também, no caso da mulher, com feminilidade. É apenas isso aí, a sexualidade é um aspecto externo, ou até interno, se for uma coisa interior, mental, mas é um aspecto da masculinidade e da feminilidade, mas isso é muito maior e mais profundo. Então, como um homem pode ser, nesse sentido, já que eu falei de sexualidade, heterossexual? Como uma mulher pode ser heterossexual do ponto de vista bíblico? Se o homem for masculino de maneira completa, não apenas sendo machão. E se a mulher for feminina de maneira completa, não apenas sendo aquela mulher jeitosa, delicada, como uma mulher que seja. Porque não é isso que é o que está na Escritura. Mas vamos lá. Então, Gênesis 2, e aí pode voltar lá já lemos, pode passar o texto bíblico, coloca nos 4, pode deixar os 4 aí, é que ficou fora de ordem, eu não corrigi. Bem, nós vamos trabalhar esses 4 pilares aí, 4 fundamentos da masculinidade bíblica. Primeiro, quem somos? E aí, isso aí diz respeito, claro, ao homem, nós vamos dar uma ênfase ao homem, mas a mulher está aqui também, e a mulher precisa compreender quem ela é também. Então, quem o homem é? Primeiro, homem e mulher são seres humanos, e é claro que a gente vai ver isso com tranquilidade, nós somos criaturas espirituais. Se você for para Gênesis 7, fique com a sua Bíblia aberta, você vai ver que diz assim o texto: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Essa, queridos, é a criação do homem. E ela é única, é especial. Se você for ler sobre a criação dos animais, ela é totalmente diferente. Os animais não foram criados dessa forma. Ela é diferente porque tem 2 maneiras diferentes. Primeiro, Deus não fez nenhuma outra criatura com esse cuidado manual de pegar uma matéria-prima, o barro, o pó da terra e moldar o homem. Se você olhar como os animais foram criados, não houve isso, esse manuseio do pó da terra. Não houve, do barro. Então, por isso é especial. E a segunda forma que mostra que Deus criou o homem de forma especial, o ser humano de forma especial, que além de manusear a matéria-prima, coisa que não aconteceu com os animais, ele soprou o próprio sopro, o próprio fôlego de vida, a sua imagem e semelhança. Ele soprou essa vida eterna que o homem foi criado para ter desde o início. Então nós devemos perceber que isso significa que Deus fez o homem para ser diferente. Não somos apenas mais um tipo de criaturas, queridos. Homens e mulheres são criaturas espirituais. A biologia vai dizer que homens e mulheres, o ser humano, ele é um animal, tanto quanto os outros. Mas isso é
uma mentira do ponto de vista da Escritura. E é óbvio que a biologia ela é incapaz de discernir a espiritualidade. É óbvio, mas nós que não só conhecemos aquilo que é material, mas por causa do conhecimento da Escritura, do que temos do Senhor, conhecemos o que é espiritual, nós podemos afirmar categoricamente que o homem e a mulher não são animais, porque eles foram, o homem especificamente primeiro, né, foi manuseado e depois soprado o fôlego de vida. Nenhum animal aconteceu isso. Ah, pastor, você acredita nisso, querido? É como o grande reverendo Augusto Nicodemos, que tem feito uma série de sermões maravilhosos, né, em Gênesis, e aí ele brinca, ele fala isso. Poxa, quem tem dificuldade de acreditar nessa parte do fôlego de vida que soprou, depois tirou da costela do homem, formou a mulher, tem dificuldade de acreditar nisso? Eu acho que, e aí ele fala isso, eu concordo com ele. É muito mais difícil acreditar em Gênesis 1:1, que do nada criou Deus os céus e a terra, do nada. Do barro é até mais fácil, tem gente que faz boneco aí, mas do nada formar o universo, do nada, sinceramente, queridos. Então, o cara fala, não, eu não tenho problema com Gênesis 1, eu só tenho problema com, não tem problema com Gênesis 1, que é mais difícil, mas tem problema com essa parte. Então, queridos, aqui como somos cristãos e cremos que a palavra de Deus é infalível, inerrante, nós cremos na palavra como ela inteira. A palavra de Deus não contém apenas, contém, né? A Bíblia não contém aquilo que Deus fala. A Bíblia não apenas contém, mas a Bíblia é a palavra de Deus em tudo, inclusive em alguma possibilidade de um homem que escreve com um pouco mais de conhecimento e um homem que escreve com um pouco menos de conhecimento. Você tem Paulo, você tem Pedro, então você tem níveis de conhecimento desses homens que escreveram, mas a Bíblia é tão sobrenatural e Deus dirigiu isso de forma tão perfeita, que o homem mais letrado e o homem mais iletrado, eles escrevem sobre a mesma revelação, e isso se revela com coerência. O problema nunca estará na Bíblia, ele está no homem, não se esqueça disso. Quando algum homem falar para você que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia é insuficiente, querido, saiba de uma coisa: quem tem que ser atualizado todos os dias é o homem, quem é insuficiente é o homem, e quem torna o homem completo é a própria Escritura, que revela aquele que é suficiente, que é Deus. Então, queridos, voltando aqui, então o homem, ele foi formado de forma especial, somos seres espirituais. O primeiro pilar da masculinidade e também da feminilidade, nesse caso, é que somos espirituais. Você não pode viver uma vida achando que você não é um ser espiritual, viver uma vida dando vazão aos seus desejos, porque você tem necessidade. Quem diz que você tem necessidades? Você, o médico ou Deus? Quem decide o que é necessidade e o que não é? E onde Deus diz isso? Na Escritura. Se o médico em algum momento falar para você, coitado, ele tem necessidade disso, vamos atender. Não. Eu quero saber se a Escritura diz que aquela pessoa tem necessidade disso. Porque tem momentos que Jesus vai falar e falou, inclusive na tentação do deserto, né, citando, né, uma fala lá de Moisés, nem só de pão viverá o homem. Então nem necessidade de pão nós temos necessariamente, já fazendo uma redundância aqui, um pleonasmo, nem necessidade de pão, porque no Salmo 23 fica claro que o Senhor é o meu, é o teu, é o nosso pastor, e nada nos faltará. E o sentido para nada nos faltará é muito maior do que ter pão todo dia. Pode até faltar o pão, mas eu não vou ter fome. Pode até faltar alguma coisa, mas não vai me derrubar. Pode até, no caso do povo andando no deserto, não tinha como fazer roupa, mas a roupa não rasgava. Então a gente precisa entender isso. O ser humano, ele só tem uma necessidade. Por isso Jesus ensina a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que não são necessidade comparadas a Deus, elas serão acrescentadas. Então, quando você entende que você é um ser espiritual, aí você pensa, o que é que eu estou fazendo neste mundo? Uma coisa importante, isso a gente vai ver aqui. E como eu devo viver e me comportar?
neste mundo, você deve viver como alguém que só precisa de Deus, porque você é espiritual, e só se satisfaz em Deus. Aí você fala assim, mas o meu corpo diz para mim que eu preciso agarrar aquela mulher, aquela pessoa que passou, que eu desejei ali. O meu corpo diz que eu preciso acessar a internet e usar a internet para pornografia ou coisa do tipo. O meu corpo diz que eu preciso enfiar a mão na cara daquela pessoa porque eu odeio aquela pessoa. O seu corpo é mentiroso. O seu corpo, ele tem a mancha ainda, a presença ainda do pecado. É importante lembrar que no jardim o homem aqui não tinha pecado, mas a partir do momento que o pecado entrou no mundo, o ser humano, ele passou a ter três realidades do pecado nele: a presença do pecado no corpo, na carne dele, o poder do pecado sobre ele, controlando ele, e a culpa de cada ato, de cada pecado que ele comete, desde que nasceu, até antes de cometer alguma coisa clara, ele já nasce culpado. Então, presença do pecado, poder do pecado e culpa do pecado. É assim que o ser humano nasce. Por isso ele não pode ser masculino do ponto de vista bíblico, e a mulher feminina do ponto de vista bíblico. E Jesus Cristo nos liberta desses três poderes, mas com ações que ainda precisam acontecer na história. Hoje, no tempo que vivemos, hoje Jesus Cristo morreu, ressuscitou, nós ouvimos o Evangelho e cremos, o Espírito Santo abriu nossas mentes, nós somos agora novas criaturas, mas aguardamos a volta de Jesus, o final das coisas, o retorno completo ao jardim, à árvore da vida, que acontecerá na Nova Jerusalém. Hoje, nós somos libertos dessas três coisas, porém, a presença do pecado ainda está aqui. O poder do pecado, somos livres e ele não mais tem poder sobre nós, o pecado. A culpa do pecado, de fato, somos livres e não temos mais culpa sobre nós. Tudo isso foi vencido em Cristo. A presença do pecado já foi vencida em Cristo, mas ainda precisa cumprir, acontecer. Diz o texto de Apocalipse que, inclusive, o pecado, dessa forma, o pecado foi lançado, será lançado, no caso, no lago de fogo e enxofre. Ainda não foi. A presença do pecado ainda está aqui, no meu corpo, no seu corpo. Porém, você já pode vencer cada vontade pecaminosa, porque você não tem mais o poder do pecado sobre você. Você não tem mais a culpa do pecado sobre você, e você agora é guiado não mais pela vontade carnal, mas pelo Espírito Santo que habita em você. Você está cada vez mais próximo ao jardim original, e você tem condições de agradar a Deus em obediência. Portanto, seja e se comporte e haja como um ser, por mais carne que tenha, porque foi criado de carne, de barro, mas você tem o fôlego, o sopro de Deus, você é um ser espiritual. Expresse a imagem e a semelhança desse Deus, dizendo não para o pecado. Então, a primeira característica é saber se comportar, ser espiritual, que diz não para o pecado. Isso é ser masculino, e no caso da mulher, aqui se aplica, isso é ser feminina. Segundo, onde Deus nos colocou, aí está já a resposta, num pacto, debaixo de uma aliança. Sim, em Gênesis 2:8, você vai ter informações importantes, que às vezes, se a gente não estiver atento, a gente ignora. Depois de Deus ter feito o homem de forma única, uma criatura espiritual, aí a pergunta é, onde ele foi plantado, onde ele foi colocado? O texto vai dizer que, o texto é bem intencional e específico de dizer, veja bem, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Aí você fala assim, tá bom, e daí? Eu estou aqui plantado em Campo Grande, na Jardim Oriental, no bairro aqui. Não é a mesma coisa, ele está falando assim, qual é o sentido daquele jardim? Porque o homem criado sem pecado, tudo bonitinho, ele foi plantado num jardim, a gente precisa entender esse jardim, e por que então eu coloquei ali, o estudo que a gente se baseou, vai defender a ideia de que o homem foi colocado debaixo de uma aliança, porque o jardim representa essa realidade da aliança que Deus tem com o homem, porque aqui nesse contexto do jardim, o homem não tinha pecado ainda. E hoje você e eu, que somos livres do pecado, porque passamos
por Jesus Cristo, nós temos de volta o acesso a essa aliança. E temos essa aliança sobre nós. É a mesma coisa. Então, a característica que a gente viu, né? Primeiro quem, né? Espiritual. E agora, onde nós estamos debaixo de uma aliança hoje, porque somos cristãos, assim como Adão naquele tempo. Vamos entender isso. O Jardim do Éden, aqui na Escritura, ele é descrito como um pequeno canto do mundo, né? Um jardim que estava na região do Éden, né? Uma região ali do Oriente. Não importa necessariamente hoje a gente saber onde era, isso aí é uma questão para pesquisa e tal. O que importa é que havia um jardim físico aqui, belo, e tudo era perfeito dentro desse jardim. Deus criou o homem e colocou ele lá nesse lugar que era rico em beleza, e Adão foi colocado nesse jardim juntamente com a sua mulher. Importante frisar que o nome Eva só aparece depois do pecado. A mulher ali era descrita como mulher, e o homem como Adão ou homem. E o original hebraico ali significa semelhante masculino e semelhante feminina. Não havia essa distinção de Eva, que Eva tem uma influência também pecaminosa de Adão, quando nomeia a mulher. Primeiro ele nomeou a mulher e a chamou de varoa, como diz a tradução aí do português antigo, chamou de mulher, ele não chamou de Eva. Isso é importante, porque a forma que ele nomeou ela antes do pecado é uma forma boa, perfeita. Depois do pecado é manchada. Obviamente, pelo pecado, chama ela de Eva. E aí, olha que interessante. O mandamento que Deus deu, aí eu volto lá no capítulo 1, verso 28. O mandamento que Deus deu nesse jardim. Ele plantou o homem para algo. E aí, no caso, já tinha criado a mulher, já que eu estou lendo o capítulo 1, verso 28. Ele diz para os dois: sejam fecundos, multiplicai por diante. Eu li rapidinho. O que a gente deve pensar sobre esse jardim? O jardim é o lugar no qual Deus se relaciona de maneira pactual. É o lugar em que Deus vai visitar o homem, ter relacionamento com ele. É o lugar em que o homem vai, a partir dali, fazer espalhar e crescer o conhecimento de Deus, que ali ele tem, que ali ele desfruta, ali ele tem a presença desse Deus, e ele vai espalhar isso. Esse jardim vai tomar conta de todo o universo que Deus criou. Era uma origem para ser espalhada e irradiada por todo o universo. E isso será cumprido na eternidade. Com a nova Jerusalém, o ser humano terá de novo vai recuperar o acesso a esse jardim, e esse jardim vai ser espalhado pelo homem durante a eternidade, pela humanidade. Promovendo a glória de Deus, apontando a glória de Deus, proclamando a glória de Deus. Hoje, a glória de Deus, ela está embaçada e impedida por causa do pecado das pessoas. Mas você, que já tem Jesus, você, homem, que pode ser masculino, e você, mulher, que biblicamente pode ser feminina, nós, seres humanos que passamos por Jesus, já estamos aqui, apontando para essa glória e espalhando novamente esse jardim. Então, é um pacto. O ser humano desfruta de Deus. Inclusive, o princípio tradicional da igreja, como o breve catecismo de Westminster, ele vai dizer qual é o fim, qual é o objetivo do homem, final do homem. O objetivo do homem é glorificar a Deus e desfrutar desse Deus, ter prazer nesse Deus. E no jardim isso acontecia. O homem, ele glorificava a Deus e tinha prazer nesse Deus. E isso ele ia aprendendo e conhecendo esse Deus, e ele ia espalhando isso. Essa é a ideia. Esse é o princípio. Só que o pecado interrompeu. Só que Jesus quebrou o poder do pecado. E nós hoje temos condições de continuar com essa comunhão do jardim e espalhar essa glória e esse conhecimento de Deus. Então, onde estamos? A pergunta, né? Estamos debaixo de uma aliança. E debaixo dessa aliança, nós temos relacionamento com Deus. O homem quer ser masculino, tenha relacionamento com Deus. Esteja debaixo da aliança do Senhor. A mulher quer ser feminina, esteja debaixo da aliança do Senhor. Então, quem não está debaixo da aliança não pode ser masculino nem feminino. Não pode. É incompleto, é torto, é pecaminoso, não cumpre o propósito. Adão, ele deveria se inserir nessa obra de criação
a começar pelo jardim e cultivar, e o objetivo final sempre a glória de Deus, e o conhecimento desse Deus por toda a criação, sempre será isso. Você quer ser masculino, você quer ser feminino, no caso mulher feminina, almeje a glória de Deus, viva para a glória de Deus, e espalhe o conhecimento de Deus por onde você passar e viver. Ah, mas eu queria que você falasse como que um homem pode ter jeito de homem, que ele tem uns homens que tem um jeito de mulher. Querido, o homem que busca a glória de Deus, ele não tem problema com isso. Ele sabe o que é ser homem. E se não souber, a gente dá uma ajustada no aconselhamento particular. O homem que busca a glória de Deus, ele sabe se portar, se posicionar. Ele sabe lá no íntimo dele que aquele jeito feminino não é de Deus. Ele sabe perfeitamente porque ele conhece Deus pela Escritura e ele conhece que a Bíblia condena o jeito macio e suave e que esses efeminados não herdarão o reino dos céus. O homem que tem o Espírito Santo, ele não se comporta dessa forma. Ele pode estar sem saber alguma coisa, assim que ele é instruído e a verdade é colocada diante dele, ele imediatamente se arrepende, porque ele é de Deus. Agora, a pessoa que não é de Deus, quando a verdade vem para ele, ela rejeita. Então, muitos homens que se dizem de Deus, você coloca lá, poxa, esse jeito não é correto, porque a Bíblia diz, Paulo fala sobre isso, Apocalipse fala sobre isso, aí você explica, aí a pessoa, irmão, eu não tinha consciência disso, mas agora que você me falou, eu vou me esforçar. Aí sabe como é que acontece? No dia seguinte, sei lá, no outro culto que você vai ver aquela pessoa, ela está assim, ó, se segurando, se travando, se controlando, porque ela entende o que é obedecer a Deus. Agora, a pessoa que rejeita a verdade, ela, em algum momento, a gente vai identificar essa pessoa como uma pessoa que de fato não é cristã. E nós devemos ter coragem, num tempo de dificuldade, em que pessoas podem ser até presas nesse sentido para abordar essa questão, nós devemos ter coragem, até mesmo de disciplinar para a restauração, e levar até as últimas consequências da disciplina que a Bíblia ensina, se preciso for. Então, assim, eu não preciso aqui ensinar como o homem tem que se posicionar, se portar, porque a natureza do homem sem o pecado, ela é bem masculina, dura, em certo sentido. Como foi dito ali, até uma das palavras ali, hombridade, tem a ver também com uma certa, ser um pouco másculo, né, nesse sentido. Não precisa ser um cara exagerado, mas um homem que está devidamente equilibrado diante de Deus, ele vai se comportar de forma máscula, dentro de um limite. Não vai ser bruto, ignorante, que isso está errado também, mas ele vai ser equilibrado. Da mesma forma, a mulher, que se por algum motivo estiver se comportando de forma masculina, ela está usurpando e contrariando a própria natureza. Ela não foi naturalmente criada para ser masculina. Não é verdade? Então vamos lá, queridos. Terceiro, o que somos? A pergunta, né? Quem? Já respondemos. Quem? Seres espirituais. Onde? Debaixo de uma aliança, e por isso proclamar e viver para a glória de Deus. Espalhar o jardim. Agora, o que somos? Senhores e servos. Essa é a resposta, você vai ver no texto. Quando em Gênesis 1:28 a gente leu: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, né? Disse Deus ao homem, né? E também a mulher, ele falou aos dois. Aqui começamos a ver o que? Esse o que? Da masculinidade, já que a gente está dando uma ênfase ao homem, né? Da masculinidade, ou seja, que Adão foi colocado no jardim para ser o senhor do jardim, autoridade sobre o jardim e servo sobre o jardim. E se você pensar hoje o homem foi colocado, ainda está colocado para ser autoridade sobre a criação e servo da criação. Jesus, quando ensina sobre casamento, Paulo, quando vai fazer uma comparação entre Jesus e a igreja, o casamento espiritual da igreja com Jesus e o casamento do marido com a mulher, da família,
Paulo até diz que o mistério da igreja e Jesus é muito poderoso e maior do que o casamento, e o casamento aponta para esse mistério. Mas quando você olha para Jesus, quando você olha para essa relação da igreja com Cristo, você entende a relação do homem com a mulher, e você entende o porquê, nesse caso específico, o homem, ele é autoridade. Porque a autoridade original do jardim é para, de fato, dominar, governar aquilo que foi criado e também para servir a criação. E nesse ponto, o homem, quando tem que amar a esposa de forma sacrificial, o homem, quando tem que amar a sua mulher de forma a ser capaz de se entregar por ela, é ser capaz de servi-la, até mesmo com a própria vida. E assim é o homem por toda a criação também. O homem deve cuidar da criação, sendo capaz de se sacrificar por esta criação, sendo capaz de se entregar pela criação. Claro que o principal no casamento é a esposa, mas nesse sentido, mas da criação que ele vai se entregar é a esposa. Mas o homem solteiro, o jovem, vai se entregar pela esposa? Não, ele não é casado. Ele vai se entregar pela criação. Ele vai se entregar pela igreja, ele vai se entregar por aquilo que Deus criou e estabeleceu para ele. E ele também vai governar dentro das hierarquias da vida, da sociedade, mas ele vai governar. O homem vai governar neste mundo. Mas como assim um cara que está aí, não tem estudo, como é que ele vai governar? Não é esse governo administrativo, é um governo presente, mas espiritual, autoridade. O homem, até o homem pecador sem Jesus, ele governa essa criação, governa ao ponto de matar um monte de animal, de destruir um monte de coisa. Ele governa, tudo errado. Ele governa sem a característica de Deus. Mas é o homem que passou por Jesus, o homem que tem Deus, ele governa com o caráter de Deus, santo, bondoso, amoroso. Ele não destrói, ele não mata nesse sentido. Ele faz aquilo florescer, faz aquilo crescer, faz aquilo multiplicar. E ele dá tudo que ele tem para cuidar daquilo que Deus mandou. Não porque necessariamente ele está idolatrando as coisas criadas, mas é porque ele ama o Criador. Essas funções aqui que estamos estudando, todas elas são porque nós amamos a Deus e não aquilo que foi criado. Então, queridos, o homem deve multiplicar, encher a terra. Encher a terra de quê, queridos? Aqui é de filhos. E de filho de qualquer jeito? Filhos santos, sem pecado. Esse é o projeto aqui. E sujeitar a terra, dominar, organizar, cuidar, dividir, passar um pouquinho para cá, esse aqui cuida daqui. Ele é um representante de Deus. O homem foi criado para representar, tornar Deus conhecido através do próprio caráter sem pecado que ele ainda tinha, e que agora nós podemos fazer isso em Cristo. Querido, a pergunta, né, que a gente falou, o que somos? Somos senhores, temos autoridade sobre aquilo que Deus criou, e temos sim o dever de servir. Jesus, ele viveu aqui e mostrou como ser homem. Ele foi senhor das coisas, cuidou das coisas, teve autoridade, melhor dizendo, sobre as coisas, mas também serviu e se submeteu para fazer crescer e espalhar a glória de Deus. Adão, ele não deveria dedicar-se, ficando procurando, né? Como ser minha identidade masculina. O Adão não tinha essa dúvida. Como ser homem, porque ele não tinha pecado. E queridos, se nós olhamos para Cristo, se nós passamos por Cristo e aprendemos de Cristo, aprendemos na Escritura, nós não temos dúvidas de como devemos nos comportar. O homem é autoridade daquilo que foi colocado para cuidar, inclusive da mulher, neste sentido do casamento especificamente falando, porque a mulher veio do homem, Paulo fala sobre isso, a mulher veio de Deus, mas passou pelo homem, o homem veio primeiro. Não é porque quem chegou primeiro, não é isso. O homem, inclusive, Augusto dos Nicodemos vai dizer que o homem tinha a incumbência de dar nome à criação, tudo que foi criado, e ele também teve a incumbência de dar nome à mulher. Então, neste sentido teológico, aquele que nomeia tem autoridade sobre aquele que é nomeado. Então, esse princípio não há dúvidas. Mas que autoridade é essa?
É uma autoridade santa e bondosa. Não é um cara que vai ser um ditador, um déspota, faz o que eu estou mandando, mulher. Não é isso. E, na verdade, essa autoridade é diante de Deus, é submissão ao próprio Deus. A mulher também será submissa no casamento ao próprio Deus, assim ela é submissa ao homem. Porque aquele homem ainda é pecador, passou por Jesus, mas é pecador, e aquela mulher da mesma forma. Então o homem não pode chegar, aí mulher, está tudo errado aí, não sei o quê, não é assim. É dentro da Escritura, é com amor, é com verdade, de acordo com o que o próprio Deus ensinou. E assim o homem na criação, ele governa, ele lidera, porque ele expressa também, nesse sentido, o caráter da autoridade que Deus tem sobre as coisas. Ele revela como ser governador, governante, assim como Deus governa o universo. O homem deve liderar, e nasceu para liderar. Os homens que não assumem o seu papel. Ah, mas eu não sou extrovertido, eu não sou de falar em público. Ninguém está falando disso. Falar em público, extrovertido, isso aí não tem nada a ver. É simples. Deus mandou cuidar do que ele criou. Deus mandou dar nome às coisas. E tudo que o homem dava nome, era o nome que ficava. A gente leu isso. Faça isso. Ah, mas como é que eu faço isso? Tudo já tem nome, eu sei. Como hoje eu faço o que naquela época era um jardim? Você, querido, trabalha, você estuda, você tem responsabilidade na sua vizinhança, na sua casa. Se comporte como quem lidera a criação. E lidere de forma santa e bondosa, expressando o caráter de Deus. É simples. Explicar é simples, fazer já é mais difícil. A mulher, respeite a liderança natural do ser humano, do homem no caso. Porque o homem é para a mulher um protetor, não só o marido com a esposa, mas o homem com qualquer outra mulher, ele é um protetor diante de Deus. A mulher que entende e fortalece o papel de liderança do homem, essa mulher, ela está, do ponto de vista da Escritura, sendo elogiada e, ao mesmo tempo, protegida, porque a responsabilidade primeira recai sobre o homem. E o homem que não assume a sua responsabilidade na sociedade, na igreja e também no casamento, esse homem está terceirizando e ajudando as mulheres a assumirem um lugar que não é delas e pecarem. A mulher lidera ao lado do homem, lidera na família, os filhos, lidera a criação junto do homem. Sim, lidera. Mas é o homem que é cobrado. É o homem que tem a primeira responsabilidade diante de Deus. E por causa disso, a mulher deve glorificar a Deus. Deus não vai vir em mim primeiro, vai vir no homem. Glória a Deus. Deus criou as coisas de uma forma bem cavalheira, inclusive. E o último ponto, para a gente terminar, como obedecemos a Deus. Então, nós vimos o que nós somos espirituais, onde nós estamos debaixo de um pacto e devemos expressar e viver e desfrutar desse pacto, dessa aliança. Terceiro, o que nós somos, senhores e servos. Nós como seres humanos, homens e também as mulheres também governam, têm autoridade, mas essa autoridade é para servir, é para se sacrificar também. E agora nós vamos ver como obedecemos a Deus, de que forma. Aí a resposta está aí, cultivando e guardando, versos 7 e 8, né? Já mostra quem é o homem, né? Uma criatura espiritual feita para conhecer e glorificar a Deus, onde o homem está colocado por Deus no coração do jardim e que ele fez e tal, beleza. Agora, se a gente der um salto e for para o verso 15, Gênesis 2,15, a gente vai aprender o como fazer isso. Como o homem deveria cumprir e deve, o homem que está em Cristo deve ainda cumprir e pode fazer isso, né, o seu chamado. Diz assim o verso 15: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. É para isso, para cultivar e guardar. Então o homem tem autoridade para servir, mulher ao lado do homem também. O homem tem a autoridade nesse sentido para ser líder, para liderar, para dominar e para servir junto com a mulher, mas
como ele domina, como ele lidera, como ele é senhor e como ele é servo, como ele consegue expressar isso, cultivando e guardando. Aqui está esse como da masculinidade, como funciona. O mandato da Escritura para os homens, primariamente, cultivar significa trabalhar para fazer com que as coisas cresçam. O homem trabalha, seja no que for, dentro da igreja, na sociedade, estudando. O homem trabalha para fazer com que as coisas cresçam, cultivar. Ele tem que nutrir, ele tem que cultivar, ele tem que cuidar, ele tem que construir, ele tem que orientar e sim, liderar, governar. E ele também tem que, já que ele tem que cultivar, ele tem que guardar. Se cultivar e fazer com que as coisas cresçam, guardar é proteger e acompanhar e manter aquilo que já está crescendo, continuando, manter aquilo, guardar, proteger, olha, está crescendo, estou guardando. Então, envolve defender, proteger, vigiar, cuidar e manter. Queridos, só com essas palavras aqui, eu já lembrei de um monte de coisa que eu, como homem, não faço e às vezes esqueço de fazer. Então, eu, como homem, eu preciso nutrir, cultivar, já que o primeiro ponto é cultivar, né? Construir, orientar. E se eu faço isso bem, será que eu estou fazendo a segunda parte, que é guardar, proteger, defender, manter, vigiar? Queridos, eu como pai de família, tenho 2 filhos. Sou casado, minha esposa se chama Raquel, minha filha primogênita tem 5 anos, Adele, meu filho caçula tem 1 ano e 8 meses, Benito. Eu fico pensando, tem vezes que eu não estou cuidando. Cuidar não é dar papinha, dar comida. Cuidar é também fazer Cristo conhecido. Tem vezes que eu estou tão ocupado com fazer Cristo conhecido na igreja, que os meus filhos, eu deveria estar fazendo isso. Eu não posso cuidar das ovelhas de Deus se eu não entender que os meus filhos são as minhas primeiras ovelhas. Se eu não entender que a minha esposa, no meu papel de líder, dentro de casa, é a minha primeira ovelha. E quantas vezes a gente se embola na vida, aí tá lá, mas eu tenho que pregar em Jardim Oriental, tem que pregar em Campo Grande, tem que pregar em várias igrejas aí, tem que pregar, e dentro de casa eu estou pregando, dentro de casa eu estou ensinando. Começa por aí. Ah, tá, mas e o solteiro? O solteiro, querido, ele não vai ter essa responsabilidade imediata dentro de casa, mas o solteiro tem que estar fazendo isso também. Na igreja, na sociedade, caminhando, cumprindo a vocação, pregar o evangelho a toda criatura. Ah, é só isso, pregar o evangelho? Não, isso é o principal. Mas é muito mais do que isso, claro. O homem, quando vive, ele tem que cuidar daquilo que ele está administrando, aquilo que ele está organizando. O trabalho do homem tem que ser para multiplicar, para fazer crescer, e ele tem que tomar conta disso. Tem gente que acha bonito um monte de coisa que está crescendo aí. E então o homem está cumprindo, né? Está fazendo crescer. Quando você vê, o que está crescendo é o joio, não é o trigo. Quando você começa a perceber, não é aquilo que Deus mandou o homem fazer crescer. É o capim, não é a erva verde. E aí? Então a gente tem que saber fazer. O homem pecaminoso faz crescer um monte de coisa errada. Ele cumpre o mandato de forma porca, de forma torta. O homem daí da rua e daí de fora faz crescer um monte de coisa, a maldade, a imundícia. Ele cuida, ele protege isso. O homem que é pecador, ele protege essas coisas. Ele protege, vai lá em Brasília, cria lei para proteger isso. Vai lá nos juízes e consegue arrumar um negócio para proteger a imundícia. O homem nasceu para cuidar, fazer crescer e proteger as coisas. Só que o homem pecador, ele faz tudo isso para o mal. Nós devemos fazer crescer o reino de Deus, cuidar do reino de Deus, a começar na nossa casa, a começar nos nossos parentes. Ah, Deus me chamou para ser um missionário. Tá bom, querido, prega o evangelho na sua casa. Prega o evangelho na sua cama, o seu cônjuge que não é crente. Prega o evangelho no seu quarto ao lado. Trata ele com amor. Ele te odeia porque ele não é crente, mas trata ele com amor. Aí você vai começar a entender o reino de Deus. Aí você vem conversar. Deus me chamou para ir para as nações. A nação começa dentro da sua casa. A nação começa dentro da sua mente. Tomar atitudes em que vão fazer crescer aquilo que você põe a mão.
E aquilo que você põe a mão tem que ser santo, porque você foi chamado para ser santo. Tem que glorificar a Deus, porque só o que te satisfaz é Deus. Se você não tem isso na sua vida, você precisa rever e saber se de fato você tem Jesus. Porque o homem que tem Jesus, ele tem fome e sede de Deus, e ele só cuida, cultiva e faz crescer aquilo que Deus mandou ele fazer crescer. E ele protege aquilo que Deus mandou proteger. A começar a sua família, o seu cônjuge, os seus filhos, a igreja. Estamos sendo atacados, comecei falando isso, termino agora. Estamos sendo atacados numa sociedade contrária à Escritura. Uma sociedade que consegue fazer todas essas coisas aqui, ó, só que de forma inversa. Quer ver? Quem somos? Criaturas espirituais. Essas pessoas aí também são espirituais, mas mortas espiritualmente. As pessoas que não têm Jesus. Onde Deus nos colocou? Debaixo de uma aliança. Essas pessoas romperam com a aliança do Senhor e estão debaixo da aliança e do pacto do mal e do pecado. O que nós somos? Senhores e servos. Essas pessoas são senhores e servos do mal. Senhores e cuidam de um monte de coisa para destruir. Dão ordens e expressam a sua autoridade natural, mas totalmente contaminada pelo pecado, e não mais são bondosos, são maus. E quarto, as pessoas da rua aí, como que elas obedecem a Deus? Elas não obedecem, mas elas tentam fazer algo, dizendo que estão obedecendo a Deus, e cultivam, e guardam, e cuidam das coisas, mas essas coisas que elas cultivam não são aquilo que Deus mandou fazer crescer. São joio, enquanto nós temos a responsabilidade de fazer e cuidar do trigo, e fazer multiplicar aquilo que é bom. E essas pessoas guardam e protegem o mal, fazem, como eu disse, leis e protegem uns aos outros. E elas não protegem aquilo que é bom e glorifica a Deus. Conclusão. A aventura começa neste sentido. Deus tem algo muito mais empolgante para mim e para você, querido. Pois é em obediência, somente em obediência às Escrituras, que essa aventura, vamos dizer assim, esses desafios da vida de um homem, já que estamos falando aqui para homens especificamente, de um homem e também de uma mulher, realmente acontece e começa. Deus nos chama para carregar a imagem dele que temos em nós, com fôlego de vida, neste mundo real, fazendo as coisas aí. Pô, eu não sou pastor, eu não tenho cargo na igreja. Querido, você é um homem. Expresse e carregue essa imagem de Deus onde você está. O caráter de Deus, a bondade, a santidade, o amor de Deus. Governe, cuide, como Ele mandou cuidar. Lidere servindo. Lidere se entregando. Então, querido, ainda continuando aqui, terminando, Ele nos chama para fazer isso, como eu disse, na condição de líderes e servos, numa causa definitiva de espalhar essa glória de Deus e frutificar esse amor de Deus nos relacionamentos reais do dia a dia. Não adianta você ficar aqui levantando a mão, somos santos, vivemos de brisa e de luz. Essa santidade, esse amor tem que ser expresso na prática, na vida, convivendo com aquela praga que não presta. Só que lembrando que você também era uma praga que não prestava, mas Jesus entrou no teu coração e consertou a tua vida, e vai consertar aquela praga. Então eu diria, e o livro que eu me baseei, ele vai dizer, né, que esse é o mandato masculino, já que estamos apontando para a liderança masculina, para a autoridade masculina acima, nesse caso específico, da função em relação à mulher, em relação à mulher e à liderança feminina que existe também, mas o real, os relacionamentos, aquilo que devemos nos relacionar, aquilo que Deus mandou fazer. Até para se relacionar com o ímpio, Deus estabelece como fazer isso. E lógico, com o cônjuge, com o marido, com a esposa também. Fruto de Deus, que quer continuar sendo homem, mas ao Senhor. E assim você será bom para cuidar. Criação.
Porque já tem muita gente que não presta. Nosso papel até é esse. Encher esse mundo de gente santa. Então você vai ter que ter uma família, ter filho e pregar o evangelho para os seus filhos. Se você fizer isso, você está no caminho certo. Aí você vai ser igual Jesus falou. Quando fizer tudo certo, aí diz para o Senhor assim: sou um servo inútil, não fiz mais do que a minha obrigação. Então, se você fizer isso direitinho, aí você pode falar para Jesus que você já é um cara melhor, ou seja, um servo inútil, porque a gente é pior do que isso. É isso que Jesus vai falar. Tá bom, queridos? Mas só é possível cumprir tudo isso se passarmos por Jesus. Quem não tem Jesus não consegue ser homem, não consegue ser mulher completo. Por isso que vemos aí homens sentindo falta de tanta coisa e mulheres sentindo falta de tanta coisa e procuram tanta coisa. Nunca vão encontrar em nada do que elas estão procurando, porque toda a satisfação nós só encontraremos em Deus. E o homem que tem hombridade, o homem que é pleno, o homem que é completo, o homem que é masculino, igualmente a mulher feminina, ele só é assim porque encontrou Deus. E ele voltou para o jardim e espalha o jardim até Jesus voltar. Vamos orar?